Olá, meu nome é Camila Cagiura. Vocês estão me vendo? Porque eu vejo vocês. Quero falar para vocês que esse é um projeto novo que estou começando com um trabalho de visão sistêmica. E hoje eu vou entrevistar a Luciana Bezerra, que está aqui, Lu, que é tatuadora e é artista plástica. E aí, antes de começar tudo, né, de como ela vai falar, qual é o motivo de que a gente tá aqui, ela vai falar um pouquinho da vida dela. E aí, Lu, tudo bom? Tudo bem. Então, eu sou artista plástica e tatuadora. Eu pinto desenho desde criança, mas eu comecei a ver isso como trabalho, até por problemas sistêmicos, muito recentemente. Mas é o que eu gosto de fazer, é o amor da minha vida, é meu trabalho. Que bom. Então vamos começar. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é como foi sua infância? E o que te fez chegar até aqui? Como foi todo esse projeto de vida, toda essa caminhada? Então, quando eu era criança eu gostava de desenhar, como eu falei, mas eu nunca via a arte como trabalho. Eu via ela como um hobby. E quando eu era criança era daquela família tradicional que tinha que formar, que tinha que atender expectativas dos pais. Muito parecido com o que a gente vai conversar depois. Esse filme me marcou muito, porque eu me vi muito nele. Aí eu cresci, aconteceu que eu fui morar na Europa, 9 anos, aí eu comecei a me encontrar, voltei pro Brasil por falta de terapia na vida mesmo. E graças a conhecer você, conhecer Barra de Axis e Constelação, seus trabalhos são incríveis na minha vida. Mudou completamente o jeito que eu via a minha vida e eu comecei a conseguir me enxergar como artista, não como um hobby, não como um passatempo, como uma profissional artística. E cada vez eu venho trabalhando mais nisso. E acho que é isso. Já rodei bastante, já fiz muita coisa que, graças a Deus, acabou me levando até aqui. E como foi que você conheceu a arte? Como você, se identificou com a arte? Como você virou uma tatuadora? Como que você resolveu pintar? Ah, gente, detalhe. Ela que fez essa parede. Se a minha produção depois conseguir mostrar aqui, produção, a parede. Foi a Lu que fez essa parede. E aí, como foi esse projeto da sua vida? Era meu escape, era a minha válvula de escape quando eu era criança. Eu sempre desenhava. Sabe aquelas últimas folhas do caderno que normalmente coloca recadinho? Eu amo Joãozinho, eu amo Marinha, eu fazia desenho. Todas as minhas folhas, os cantinhos das folhas, estava estudando, estava entediada, eu fazia espadinha, céu, bichinho, planta. Eu sempre desenhava em tudo que é lugar que eu achava. E depois eu tenho uma tia que ela pintava bastante e ela começou a me ensinar um pouquinho de pintura, em tela mesmo. E ela me incentivava muito. Ela falava que eu desenhava, eu riscava as telas que ela ia pintar, porque ela gostava do jeito que eu desenhava. Então, aí depois eu conheci o Dario, que ele é um italiano, e ele me incentivou muito na pintura também. Então, na verdade, eu fui embora para a Europa também por causa disso. Por causa que ele me fez me apaixonar muito por tudo que eu fazia ali naquele ateliê. Só que ainda assim eu não via como trabalho. Eu queria ser arquiteta na época. Mas aí eu fui pintando, voltei pro Brasil, tava ruim de trabalho, porque você vê, eu morei fora 9 anos. Eu não tinha carteira de trabalho no Brasil. Então era como se eu fosse, desculpando os verbos, assim, desleixada, não trabalhasse. Aquela bem largada mesmo. Ninguém queria me dar trabalho. Aí eu fui trabalhar como vigilante. Não estava gostando muito da minha profissão, porque é bem puxado, assim. O trabalho em si é legal, mas
aonde eu estava não estava bacana. E eu vi no Instagram aqueles workshop gratuito, uma semana, não sei o quê. Aí eu entrei por curiosidade, comecei a pesquisar e comecei a tatuar. Aí depois de tatuar, depois de conhecer barra de axis, constelação, eu voltei para pintura de uma forma mais profissional. E aí eu comecei a fazer paredes também, como essa aqui. Muito bem. Eu fico muito feliz de ver o progresso, o crescimento das pessoas através das constelações e da visão sistêmica. E esse foi o motivo do projeto, de ver a visão sistêmica na vida das pessoas. Que as pessoas, através disso, tivessem a possibilidade de ver o que elas são, o que elas têm, o potencial em tudo isso. E aí eu convidei a Lu hoje, porque é nosso primeiro encontro, para a gente conversar sobre um desenho. E esse vai ser o projeto sobre filmes e desenhos sistêmicos, onde a gente vai analisar o desenho de uma visão diferente, ver as pessoas de uma visão diferente e, através desses desenhos, aonde identifica na sua vida? O que você, às vezes a gente assiste um desenho como, né, um entretenimento. E aí você não consegue enxergar isso além. E o projeto foi para que você em casa, você aqui convidada, enxergue como um projeto de vida. Algo que em um simples desenho, um simples filme possa te mostrar algo diferente. E aí a Lu escolheu o filme Os 4 Elementos, o desenho, não sei se vocês assistiram, se vocês não assistiram, assistam. E nós vamos falar sobre o desenho 4 Elementos. E o que você achou, Lu, sobre o desenho? Queria que você narrasse um pouco do desenho e, através dessa narrativa, você fosse falando o que você viu sobre a sua visão. Não precisa ser uma visão sistêmica, porque a sistêmica a gente vai colocando durante o decorrer da nossa conversa. Mas o que você viu, como você conhece um pouco a sistêmica, você já vai entrar um pouquinho que eu sei. Mas eu queria que você falasse sobre a visão que você tem sobre esse desenho e a gente vai entrar na vida das pessoas que acolher a história. Então, esse desenho me tocou muito. Porque primeiro ele trata sobre a imigração. E eu fui imigrante ilegal, rejeitada e sofri tudo que uma imigrante legal pode sofrer. Não foram só coisas ruins, gente, foi muito bom, mas, né, tem seu lado. Então, assim, primeiro ele trata de imigração. Uma família chega num lugar muito rico e eles são pobres, não falam nem o idioma dali. Primeira coisa que eles fazem quando chega na alfândega, né, sei lá, o cara nem entende o nome deles, coloca um nome qualquer. Então, tipo, é totalmente desprezado. E aí eles tentam chegar e achar lugar pra alugar e tal, ninguém quer. Tem uma cena que a menininha vai num parque e eles não deixam entrar porque eles são de fogo, eles são diferentes, né, do resto. Então, isso me tocou muito, muito mesmo. Mas o que mais me mexeu foi o tanto que aquele pai tentando fazer o certo, claro, todos os pais, mães tentam fazer o certo, mas tentando fazer o certo, acaba inculcando naquela menina uma responsabilidade, um dever de exercer ali, porque eles montam uma loja e ele quer que aquela menina, é o sonho dele, a tradição familiar que vai virar aquela loja, o sonho da família é aquela loja. Então ele fala pra menina, petitinha, assim, falar, essa loja um dia vai ser sua. E ela começa a repetir essa frase, essa loja vai ser minha, essa loja vai ser minha. Ela nem pensa em ser outra coisa. Aí ela conhece o rapaz, que mostra pra ela que tem... na verdade, ela não sai nem do bairro, do fogo ali. Ela nem descobre a cidade, o que tem na cidade, nem depois de adolescente. Ela não tem amigos. O único amigo dela é o pai dela. Ela começa a querer ficar ali, mas ela não consegue. Ela não tem paciência com os clientes e tal. Ela conhece esse rapaz que leva ela para passear pela cidade, conhecer coisas da cidade, tentando salvar a própria loja do pai, mas ela acaba se libertando de tudo que ela tinha ali fechadinho, daquele mundinho dela. E ela se descobre uma artista. Então, né, comigo, eu me vi muito.
E para não defraudar o pai, não decepcionar, ela tenta deixar isso de lado, mas é muito mais forte que ela. Olha só que legal. Você se encontrou em um desenho, né? E no começo do filme, do desenho, né? O fogo, ele tá partindo. E ele reverencia o pai, né? E o pai não faz o mesmo. Porque a reverência na visão sistêmica é você se colocar como menor. E o que ele esperava do pai é que o pai abençoasse a partida dele. E o pai não conseguiu abençoar, né, a partida. E aí eu vou falando algumas coisas e, assim, como eu sei um pouquinho da sua história, vê se bate um pouquinho, né? Não precisa falar muito aqui, mas, assim, é o que a gente coloca na nossa vida. E aí, a partida desse filho, ele vai com a família, o pai não abençoa, né, a ideia dele, e quando ele chega nessa cidade, ele é um imigrante. Ele não é ninguém. E você foi, né, embora, sem nada, né, só com a mala. Ele ainda tinha uma esposa, né, e você foi em busca de algo. E ele também foi na busca de algo. E aí, chegando nesse país, que a gente vê muito nítido nesse desenho, a imigração, e como as pessoas são diferentes e tratam diferentes essas pessoas. Chegando lá, eles perdem a identidade. Já começa aí, né? Perdendo a identidade. E seus nomes se vão e viram outros nomes. Se eu não me engano, é Brasa e Fagulha, né? Eles perdem os nomes. E no decorrer da história, ele constrói uma loja onde ele quer que a filha siga a história. Como tantas outras histórias que os pais querem que os filhos sigam medicina, sigam a advocacia, sigam as histórias deles, né? E não perguntaram para os filhos o que vocês querem ser. Né? Ninguém perguntou para o filho. E o desenho mostra isso. Ele não perguntou para a filha. Ele simplesmente fez ela crescer no movimento de que você vai seguir a carreira que eu construí, vai seguir a minha loja, né? E eu vejo também, e aí você me interrompa se você lembrar de alguma coisa. Tá? Não, essa coisa do pai fazer isso e não dar nem opção. Eu vi isso muito até na minha educação. Eu estudei em algumas escolas particulares, eu ganhei uma bolsa numa escola muito assim, aqui em Cuiabá. E lá tinha alunos que eram filho de médico que ia ser médico e pronto. Não tem opção. Ele não podia nunca pensar em, sei lá, ser violinista. Não existe isso. Na cabeça dele, não tem nem como ele pensar nisso. Ser outra coisa. Qualquer outra coisa. Não tem como. Era aquilo e pronto. E é isso que acontece no filme, né? O pai... A mãe quase não aparece. O pai tá ali grudado com a filha e fala: isso aqui vai ser seu, como um presente, mas acaba virando uma carga. E isso eu já vi na vida real muitas vezes. E aí nessa sua fala a gente percebe assim que, tipo, todo filho, ele quer suprir o pai, ele quer mostrar pro pai. O filho não quer decepcionar o pai nunca. E o pai, ele cria uma expectativa em cima de um filho que ele acha que ele nunca vai ser decepcionado. E aí, quando o pai é decepcionado com tudo isso, é tão grande a decepção, a expectativa que ele criou. E aí eu deixo um recado para os pais. Não criem expectativa em cima dos filhos de vocês. Porque cada um é cada um. O filho veio para o mundo e eles vão construir a história dele. Não somos nós, pais, que iremos construir histórias de filhos. E a gente também pode falar da raiva que o pai, sendo de fogo, coloca dentro da filha, sobre os outros. Principalmente Água, que no desenho ele é o mais rico, o mais poderoso. Toda vez que tem um contato com alguém de água, ele fala como se fossem todos iguais. Água. E ele faz a filha tentar sentir a mesma repulsa que tem pelo rico, pelo diferente, que é o dali. Mas a raiva quem sente é ele, porque no começo ele foi maltratado, mas a filha não foi. Tanto que quando ela sai um pouco,
Todo mundo trata ela legal, até. Tem uns que ficam meio assim por não estar acostumado. Mas a maioria trata ela legal. A raiva que realmente quem sentia era o pai. E ele tenta passar isso pra ela. O medo de sair dali e tal. Tá, e o que você consegue ver na mãe? Porque a mãe é meio apagada, né? Parece. Se a mãe tá meio distante da história. O que você consegue ver dessa mãe? Ela é muito ausente. Ela ela não respeita muito a filha, parece. Porque tem uma cena. E a filha também não respeita a mãe, né? Tem uma cena que ela invade o trabalho da mãe pra pegar alguma coisa. E ela tá fazendo uma leitura de fumaça lá, pra ver se o casal tá apaixonado e tal. E a filha interrompe como se não fosse nada. E a mãe fala alguma coisa pra ela com relação a ela, não sentir nada por ninguém. Porque ela não tinha encontrado uma pessoa. Mas ela fala de uma forma meio desrespeitosa. E a filha também é um pouco chatinha com a mãe. Então as duas não têm muita conexão. Mas o pai, que é o interessante, que é o marido, não tá ali junto. Parece muito mais que a filha é a esposa do cara, companheira do cara ali, diário fazendo as coisas, do que a mãe. A mulher dele não tá ali fazendo junto com ele as coisas. É a filha que tomou o lugar da mãe, no sentido do casal mesmo. E aí, você consegue perceber que durante o desenho, a filha, a Faísca, ela quer ser maior que o pai? Não maior, mas eu falo, ela entra numa competitividade a ponto de que ela quer cuidar deles. Você reconhece isso no desenho? Sim, a vida inteira dela, ela tá tentando se adequar para ser boa o suficiente. E acaba que ela tenta ser mais rápida que o pai na entrega, atender melhor. Isso ela não consegue porque ela realmente não tem o dom de atender pessoas. Mas ela tenta atender, ela tenta entregar mais rápido, ela tenta fazer as coisas certinho para as pessoas comerem e atender tão bem quanto o pai. Como a gente falou, a mãe nem aparece nessas partes da loja. Então, sim, eu vejo a vontade dela ser maior para cuidar deles. Porque o pai começa a ficar meio doente, e ela tenta superar ele para ela estar boa o suficiente para assumir a loja e cuidar dele. E aí deixar aqui para vocês que assistem que dentro de uma hierarquia o filho nunca vai ser maior que o pai, nunca vai cuidar do pai. Sempre, imagine uma cachoeira. A cachoeira, ela só desce. O pai é como se fosse a cachoeira nutrindo o filho embaixo. A água não sobe, só desce. Então, como que o filho pode honrar esse pai e essa mãe? Da forma de que ele pode continuar a vida, continuar a procriação e a existência dos antepassados. É assim que a gente honra a nossa família, né? E ela quer honrar cuidando do pai que tá ficando doente, que ela quer honrar cuidando da loja dele, e assim ela quer honrar. E aí eu vejo uma parte que ele fala assim, boa filha. Você se reconhece nisso? Sim. Bastante. Ela se sobrecarrega muito para tentar fazer por onde, ser aceita, amada e tal, mas não precisa de tudo isso, né? Tanto que quando ela consegue sair daquilo e falar realmente, expressar pro pai tudo o que ela quer, o pai dela fala, tudo bem. Às vezes é falta só da gente expressar com força, com amor, falar assim, eu quero isso pra minha vida, de verdade, é isso aqui que eu quero. Talvez o pai que você acha que quer realmente só aquilo, ele consegue enxergar que você pode ter outras coisas. Então, por falta de diálogo, ela passou a vida inteira praticamente tentando uma coisa, tentando outra, e ela fica toda estressada tentando fazer com que tudo funcione, mas ela não olha pra ela. E isso é ser boa filha, né? Às vezes. Mas não. Tá, então assim, nós estamos caminhando para já o fim do filme, do desenho, né? E aí tem uma parte que tá alaga tudo e eles perdem toda a loja. E é quando eles se reconhecem que ela não quer seguir aquele sonho dele e que ele entende que ela não vai seguir aquele sonho. E aí durante o decorrer
caminhando para o fim, no final ela faz uma reverência para ele. E ele retribui. E falando dessa reverência na nossa vida, para que os filhos sigam para a vida, eles precisam reconhecer seus pais. Para que eles tenham sucesso, para que a vida flua, eles precisam reconhecer esses pais. Eles precisam pedir a bênção para que isso aconteça. E o pai, no desenho, ele reverencia a filha, como eu te abençoo. E a bênção do pai é muito importante para que o filho siga, porque todo filho, independente da idade, ele espera a bênção. Ele espera que o pai valide aquilo que ele está fazendo. E não sei se você lembra do começo, que ele sai da cidade dele, do país dele, e ele reverencia. E aí eu não sei se você lembra o que o pai fez, o pai dele. Lembrando também que essa parte de reconhecer os pais não significa que você tem que ir para um pai que te trata mal, que não vai ficar lá adulando. Você só tem que aceitar ele do jeito que ele é. É reconhecer. Não significa você se rebaixar e ficar tentando mudar uma pessoa, porque ele já tem a história dele, ele já escolheu, tá tudo bem, né? E é legal isso, me perdi. Não, mas assim, é muito bom a gente ver nesse desenho, reconhecer que para que a gente siga na vida, a gente precisa da bênção dos pais. E os filhos precisam reconhecer que neles veio a vida. E se a sua vida existe, se a vida do Lucas que está atrás aí da câmera existe, e se a minha vida existe, é que eu vi um sim de uma mulher e de um homem. Independente quem seja, independente quem eles foram e que época que estavam, mas eles disseram sim para que a sua vida viesse, né? E eu vejo no desenho isso, independente quem foi o pai, a mãe, até do pai que é o avô da moça, né? Da faísca do desenho, independente quem foi a história dela, a ancestralidade dela, foi dito um sim à vida. E aí eu deixo aqui para vocês e para você, para a gente reconhecer a nossa ancestralidade. Porque através deles, de avô, bisavô, tataravô e trisavô e etc. para trás, olha tantas vidas que vieram para chegar na sua vida, né? Quantas vidas não existiram para que existisse a sua. Então, é um sim e a gratidão à vida. Então, a gente fala, né, na visão sistêmica, reverencie sua ancestralidade, reverencie seus pais, que através dessa gratidão da vida, independente do que eles foram, do que eles fizeram, mas eles te deram a vida. Então, é reverenciar essa vida que veio até aqui, que chegou até você, reverenciar e dizer obrigada, porque através dela veio a sua. E aí você pode continuar essa vida, fazer que a vida flua. E aí quando você tem essa gratidão, a sua vida flui, né? Você cresce na vida. E os pais precisam abençoar. Porque os pais abençoando, eles estão deixando que a vida corra. Como o rio não volta para trás, né? O rio só vai para frente. E os pais abençoando, a vida vai correr como um rio. E você quer deixar mais alguma coisa, algum recado, falar mais alguma coisa, algo que tenha te tocado? Falar sobre isso de julgar os pais, os nossos antepassados, assim, avô, bisavô, mas eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham e com o que eles aprenderam. A gente não sabe o que eles viveram na infância deles, o que aconteceu na vida deles para eles serem aquilo que eles foram. Então, vamos parar de julgar e só reconhecer, aceitar. Agora, sobre o desenho, eu queria deixar uma última coisa que eu vi nos comentários sobre os desenhos antes. Uma coisa que eu preciso falar porque era muito ridículo. Eles estavam falando sobre não binário. E tem 2 personagens lá que a gente não entende se é ele, se é ela, mas sinceramente não tem influência nenhuma no desenho. O cara é um puta de um desenho
muito legal, incrível, com uma mensagem super bacana. O design, música, a música dele é incrível, o desenho inteiro eu gosto, né? E o povo se pega nos detalhes tão minúsculos pra julgar e falar que tá errado, uma coisa que... Então eu queria falar isso, gente, assistam, o filme é maravilhoso, a música é maravilhosa, o design é maravilhoso, a história, eu me vi lá praticamente em tudo e não tem nada demais, pode deixar o filhinho assistir. Só lembrar que esse podcast não é para criticar e nem exaltar o desenho. É para que a gente tenha uma visão sistêmica sobre esse desenho. Então aqui a gente não tá para criticar onde o desenho errou, onde a edição, a produção, as pessoas erraram. Nós estamos aqui apenas para falar sobre a história, né? Como se sentar uma pessoa aqui, a gente pode falar da história da pessoa que tá aqui, mas falar sobre uma história de um desenho é muito mais fácil porque engloba todo mundo, é um livre acesso, você tem acesso na sua casa, você liga lá o filme e assiste. Então, é por isso. Então, não é nenhuma crítica e nenhuma validação do desenho, a gente só está colocando uma visão sistêmica sobre ele. Nós vamos deixar aqui o nome do desenho, para que vocês assistam, para que vocês se reconheçam no desenho, e vou deixar uma para vocês. Quem tiver dúvida sobre o desenho, ou se reconhecer naquele desenho, naquele personagem, pode me procurar no Instagram e nós vamos falar frases sistêmicas no direct. Você pode falar, Camila, me reconheci na menina, no pai, na mãe, e aí, o que eu faço? E aí eu vou te ajudar a fazer frases sistêmicas. Aí você manda uma mensagem lá pra mim e eu vou ajudar você. Combinado? Quero deixar para vocês um beijo. Dizer que muita gratidão. Obrigada, Luciana, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, pela sua vontade. Obrigada por tantas coisas que você faz. E só para dizer, ela é minha patrocinadora. E obrigada por fazer com que esse aqui se concretize, se realize, que você sabia muito que era um sonho meu e que me apoiou. Muito obrigada. O Instagram da Lu, vou te deixar aqui embaixo, produção. O meu Instagram vai ficar aqui embaixo e é um prazer, porque eu acredito muito no seu trabalho. De verdade, muda vidas, mudou a minha. E o desenho, muito bom. Falar de sistêmica com uma coisa mais leve, com uma coisa que todo mundo pode assistir e enxergar o que a gente está falando, é incrível. Então, obrigado você por me chamar, Lucas por nos ajudar. E é isso. Só falando, então, que eu vou deixar o Instagram aqui embaixo e dizer que eu adoro dizer que eu tenho produção. É muito gratificante. Tenho muita gratidão porque é um projeto que eu sonhei sozinha e eu fui falando e o sonho foi crescendo. Foi crescendo quem tá atrás da câmera comigo. E assim, foi algo pequeno que virou isso aqui, que para mim já é muito grande. Então, eu quero deixar uma gratidão. E eu vejo como visão sistêmica na minha vida, que é a gratidão que eu tive e que eu tenho, a vida que eu tenho, que os meus pais me deram, para que isso tudo fluísse. Então, eu vejo que isso é um fluxo da vida que vem acontecendo na minha vida. Assim como eu vejo que tem muita coisa que mudou aqui, eu vejo que muita coisa pode mudar aí. Eu tô aqui para ajudar, tirar dúvidas, auxiliar e para dizer que eu vejo você. Beijo.